Bernardo acordou com as badaladas do sino da igreja, chamando os fiéis para a missa. Surpreendeu-se ao sentir uma alegria pura encher-lhe o peito e se deu conta de que estava longe de casa. As lembranças do dia anterior foram perpassando suavemente em sua mente, desde o momento em que desceu pela estrada lá do alto da serra até parar o carro diante do Hotel Carandes. Depois deixou-se embalar pela voz entusiasmada de Isadora, a figura simpática de Dona Carmen, o passeio pela cidade, o cheiro bom de comida caseira do restaurante, o pôr do sol, as canções, a companhia de Ana Carolina. Ergueu-se apoiando os cotovelos na cama e passou os olhos pelo quarto, o qual recebia a claridade e os ruídos daquela manhã de domingo. Sorriu. Levantou-se. Foi até a janela e afastou um pedacinho da cortina para ver o movimento da praça. Homens, mulheres, jovens e crianças caminhavam para a igreja. Havia muito que ele não observava uma cena como aquela. Ou será que ele já tinha observado alguma vez? Será que ele algum dia tinha de fato prestado atenção numa manhã de domingo? Ele soltou a cortina. Estava encabulado com os próprios pensamentos. Entrou para o banho. A água morna deslizava deliciosamente em seu corpo, como se lavasse e levasse embora todo o peso das preocupações daquela semana, dando-lhe um novo vigor. Enquanto se vestia, se dava conta das mudanças instantâneas em seus sentimentos. A admiração que sempre nutriu por Margarete estava abalada. Admitia ter sentido raiva. Depois veio a decepção, delineando o limite e definindo restrições. Na última semana pôde perceber em suas breves e necessárias conversas de trabalho que nunca mais seria como antes. Em casa evitou Leandra o quanto foi possível, pois temia passar por uma experiência semelhante em seus sentimentos para com ela. Fugiu e relutou, adiando o encontro com a possível e inevitável verdade sobre sua paternidade. Entretanto, ele e Alfredo estavam bem próximos e mais unidos por causa de Moira. Quanto a essa questão, nada iria mudar. Ao contrário, fortalecia cada vez mais o relacionamento entre pai e filho. Antes de deixar o quarto, ele foi até a janela outra vez, atraído pelas vozes que entoavam um cântico melodioso vindo do interior da igreja. Respirou lenta e profundamente várias vezes o ar fresco e puro, até sentir-se totalmente imerso no som agradável daquele hino. Ana Carolina abriu-lhe a porta assim que ouviu o toque suave de seus dedos. Os cabelos, ligeiramente umedecidos, exalavam um suave e agradável cheiro de shampoo. Bernardo sorriu com os lábios fechados. Ela inclinou ligeiramente a cabeça para o lado. Sorriu de volta e fez um movimento com a mão, convidando-o para entrar. Ele deu um passo e ficou bem próximo dela. Depois a envolveu num abraço demorado. Dormiu bem? Ela perguntou, se desprendendo dele. Sim, dormi. E você? Eu também. Onde você quer ir hoje? Que tal se começássemos indo à igreja? Estou encantada com a melodia dos hinos. Que coisa linda! É contagiante. Perfeito. Vamos tomar nosso café, então? Eles passaram na recepção para deixar a chave dos quartos e não viram nenhuma das recepcionistas do dia anterior. Quem estava atrás do balcão era um senhor de cabelos grisalhos que os saudou com um bom dia numa voz quase sumida. Por gentileza, onde é o refeitório? Ali, meu jovem. A voz saiu meio arranhada da garganta do homem, enquanto a mão apontava para a direita, indicando uma porta dupla. Obrigado, senhor. Bernardo notou os olhos opacos
e uma estranha cor amarelada no rosto do homem. Bom apetite, ele acrescentou, forçando um sorriso. Será que ele não estava passando bem ou aquela era mesmo a tonalidade de sua pele? Afastou-se com Ana Carolina, se sentindo incomodado com a aparência do senhor. Não havia nenhum hóspede no refeitório além dos dois. Eles se serviram e se acomodaram numa mesa de 2 lugares próximo da porta. Desconfio de que somos os últimos a sair do quarto. Ana Carolina comentou ao perceber algumas mesas com migalhas de pão, restos de frutas nos pratos e xícaras com vestígios de café. Devem ter ido à missa. Bernardo arriscou, levando à boca um pedaço de pão. Uma moça entrou, endereçou-lhes um bom dia e começou a limpar as mesas. Bernardo entreabriu a boca para dizer alguma coisa, mas ouviram, vindo da recepção, um barulho seco de algo pesado cair no chão. A moça se assustou e correu para ver o que tinha acontecido. Seu Antônio! A moça gritou. Alguém me acode, pelo amor de Deus! Bernardo e Ana Carolina se apressaram em chegar à recepção para atender o pedido de socorro. Ele morreu! Ele morreu! Bernardo abaixou para ajudá-la. Meu nome é Bernardo, e o seu? Cida! Meu Deus, eu preciso ir atrás da dona Carmen! Cida, liga para o pronto-socorro e pede uma ambulância. Rápido! Depois vai chamar a dona Carmen, está bem? Cida obedeceu. Ana Carolina abaixou perto do homem caído. Colocou a mão sobre o peito dele, procurando por algum movimento, algum sinal de vida. Olhou para Bernardo. Ele não está respirando. Bernardo olhou para o rosto do senhor Antônio. Sentiu que precisava agir rápido. Com uma mão tapou o nariz do homem, com a outra abriu-lhe a boca, abaixou, tocou sua boca na dele e soprou todo o ar que havia em seus pulmões. Encheu novamente os pulmões de ar e soprou outra vez. Ele levantou a cabeça desanimado. O senhor Antônio continuou desfalecido. Vamos tentar reanimá-lo. Num movimento rápido, Ana Carolina abriu-lhe a camisa, espalmou as mãos, uma sobre a outra, trancou com os dedos e começou a pressionar firmemente sobre o peito do senhor Antônio. Cida avisou-lhes que a ambulância já estava a caminho. Bernardo assentiu, sem tirar os olhos do avô, e Cida saiu correndo para ir buscar dona Carmen na igreja. Eu continuo. Bernardo propôs revezar com Ana Carolina, percebendo que ela estava ficando cansada. A ambulância chegou em seguida e o resgatou. Dona Carmen, muito assustada, chegou logo atrás, acompanhada da família. Ainda nervosa, Cida explicou como tudo aconteceu. Afastado do grupo, ao lado de Ana Carolina, Bernardo se sentia anestesiado. As vozes se misturavam e chegavam ao seu ouvido num zunido incompreensível. Viu outras pessoas chegarem, e entre elas um rosto conhecido. Moira. Ela foi até ele e o abraçou. Em seguida, os 3 se afastaram na direção do refeitório. Pouco depois, Damião entrou. Percebeu pela proximidade dos jovens que eles já se conheciam, mas aquele não era o momento para satisfazer curiosidades. Quero agradecer em nome da família o que vocês fizeram pelo meu sogro. Bernardo ergueu o olhar para o homem e assentiu com a cabeça. Fizemos o que estava ao nosso alcance, Ana Carolina falou, e esperamos que ele fique bem. Eu sou Damião, esposo de Celeste. Ele se apresentou, estendendo a mão para a moça. Depois para o rapaz e, por último, cumprimentou Moira. Todos foram para o pronto-socorro. Logo teremos notícias. Em seguida, Damião se retirou para a recepção. Acho melhor esperar notícias antes de voltar para Goiânia. Moira se expressou, num gesto de apoio. Como você soube do que aconteceu? Ana Carolina perguntou. Eu estava na igreja ao lado de Dona Carmen quando Cida deu a notícia. A Nufa está me esperando lá fora. Vou avisá-lo e volto já já. O que você quer fazer agora? Ana Carolina perguntou a Bernardo assim que Moira se afastou.
Meus pensamentos congelaram. Não sei o que te dizer. Me perdoe. Pense por nós. Então vamos aguardar. Um infarto, seguido de uma parada cardíaca, provocada pela obstrução total de uma artéria que impedia o sangue de passar no coração. Felizmente, o Sr. Antônio foi socorrido a tempo. Estava na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos, e seria submetido a um procedimento para desobstrução da artéria, através de um catéter para garantir a passagem do sangue. Após o procedimento, ele seria transferido para o hospital, pois o infarto tinha afetado os rins e precisava de tratamento. Celeste chegou com aquela informação depois do que pareceu uma longa e apreensiva espera. O pai ainda não estava totalmente fora de perigo. Não sabiam se ele sobreviveria sem sequelas, mas os médicos estavam fazendo tudo o que eles podiam para preservar-lhe a vida e restabelecer-lhe a saúde. A notícia deixou Moira, Ana Carolina e Bernardo mais aliviados, pois o Sr. Antônio permanecia com vida. Celeste, mais uma vez, em nome da família, expressou seus agradecimentos pelo esforço dos dois jovens. Depois quis saber como Moira estava indo na capital, ao que ela respondeu de maneira sucinta, considerando o momento delicado pelo qual a família estava passando. Mas não deixou de mencionar que Ana Carolina era uma das pensionistas e que Bernardo era um grande amigo. Depois Celeste pediu licença e foi ajudar Damião, que estava sozinho e ficando sobrecarregado com o movimento dos hóspedes na recepção. Em seguida, Moira também se despediu dos amigos e deixou Canteiros, rumo a Goiânia, na companhia de Anulfo. Ana Carolina sugeriu dar uma volta pela cidade, sentindo que Bernardo estava muito tenso e precisava relaxar um pouco antes da viagem de volta. Foi o que fizeram. Deixaram o hotel no fim da tarde e tiveram uma viagem tranquila. Bernardo estava mais atencioso, mais falante e presente. Disse que pretendia voltar em breve quando o Sr. Antônio estivesse completamente restabelecido, para conhecê-lo melhor. E Ana Carolina quis saber se ele iria se revelar à família. Ainda não sei. Vou deixar acontecer naturalmente. Bernardo a deixou na pensão e foi para casa, com algumas perguntas ainda sem resposta. Mas não tinha urgência em obtê-las. Encontrou Leandra na sala, procurando por algum objeto na gaveta de um móvel. Meu filho! Ela se voltou para ele ao notar sua presença. Ninguém sabia me dizer onde encontrá-lo. Por onde você andou? Fui passar o fim de semana com Ana Carolina. Ele evitou olhar para ela. Está tudo bem? Ela se aproximou e o deteve, tocando-lhe o braço. Sim, está. E com você? Ele a olhou. O azul de seus olhos era o mesmo dos olhos do Sr. Antônio. Teve a sensação de não conhecer sua mãe e desejou saber os verdadeiros motivos que separaram os dois por tantos anos. O que ele via no fundo de seus olhos era uma mistura de ternura e medo. Vai ficar tudo bem quando você me contar o que aconteceu? Você está frio, distante. Bernardo entreabriu a boca para dizer algo, mas desistiu e baixou o olhar. Você não confia em mim? Ela perguntou. E você, confia em mim? Ele a desafiou. Houve um momentâneo silêncio em que cada um buscou nos olhos do outro a resposta. Bernardo queria contar-lhe sobre seu pai, pedir-lhe para ir visitá-lo, para reatar com a família. Leandra via a distância que os separavam. Pela primeira vez se deu conta de que vivia isolada, fechada em um mundo em que ela própria já não reconhecia mais. Um mundo à parte, sem vínculo, sem conexão, sem meta nem objetivo. Um mundo esquecido, sem importância, onde a incerteza crescia e o medo invadia. Já não tinha mais controle de nada. Vamos conversar, ela implorou, disposta a abrir-lhe o coração.
sentindo que já não podia mais esconder-lhe a verdade. Ele assentiu. Sentaram-se. Havia tanto para ser dito, mas por onde começar? Como apagar o passado e consertar os erros sem causar mais danos? Leandra sentiu que precisava falar de seus sentimentos mais íntimos, aqueles que a impulsionaram desenfreadamente ao longo dos anos. Me perdoa, meu filho. Minha vida foi conduzida pela inveja e pelo ciúme. O peito de Bernardo se comprimiu em dor. Celeste sempre foi a queridinha, a comportada, a sensata. Eu a gulosa, a comilona, a encrenqueira, a gorda, a preguiçosa, a avoada. Recebi todos esses rótulos na minha infância e adolescência também, os quais me isolaram no meu próprio mundo e reforçaram minhas atitudes. Mamãe, eu não diga nada, apenas ouça. Ela acariciou-lhe o rosto. Eu te amo tanto, meu filho. Nunca duvide disso. Ele a beijou no rosto. Ela respirou fundo para continuar. Celeste era apaixonada por Damião. Ele gostava de mim. Eu o achava um imbecil e me aproveitei disso para me divertir. Eu não o queria, mas também não o deixaria livre para Celeste. Ela me odiava por isso. Leandra baixou o olhar e fez uma pausa. Um dia chegou no hotel um rapaz muito atraente, que se apresentou pelo nome de Alfredo Diniz. As moças das cidades ficaram caídas por ele, mas quem o atraiu foi uma camareira do hotel chamada Olívia, a melhor amiga de Celeste e a protegida de meus pais. Bernardo experimentava uma mistura de sentimentos com as palavras de Leandra. Ora sentia compaixão, ora tristeza, ora pesar. Sabia que seu relato era verdadeiro e se esforçava para não julgá-la. Eu também me interessei por Alfredo. Vi nele a chance de sair daquela vida, daquela cidade, daquele ambiente hostil e estava disposta a tudo para conseguir meu objetivo. Quando ele saía, eu entrava em seu quarto e bisbilhotava seus pertences. Assim, aos poucos e com muito jogo de cintura, eu consegui todas as informações das quais eu iria precisar para pôr meu plano em prática. Leandra fechou os olhos e respirou fundo outra vez. As lembranças a machucavam de uma maneira diferente de como quando tudo aconteceu. Na época, por se sentir machucada, queria machucar. Naquele momento sentia o oposto. Meus pais estavam fora. Alfredo ia deixar o hotel e eu precisava agir rápido. Coloquei um sonífero na garrafa de vinho dele, que o fez dormir logo depois de beber a primeira taça. Eu facilmente preparei o ambiente para que fôssemos flagrados e todos acreditassem que havíamos tido uma noite romântica. Em seguida, seduzi Damião e alimentei-lhe o desejo de se casar comigo. Quando tive a certeza de que estava grávida, arrumei minha mala e vim procurar Alfredo, dizendo ter sido expulsa de casa. Tive o apoio de Margarete, que não queria em hipótese alguma vê-lo envolvido com uma camponesa. Eu tinha chegado em boa hora. Ela estava tão empenhada na carreira de Alfredo e envolvida nos empreendimentos da editora La Meunière que se agarrou no fato de eu estar esperando uma criança para manipulá-lo. Ela sabia muito bem como manipular tudo e todos, com astúcia e maestria. Desconsiderou todos os argumentos do filho e impôs o seu querer. Diante da primeira vitória em minha vida, deixei-me ser guiada por ela. Houve uma época em que desconfiaram de sua paternidade, mas eu tinha aprendido muito com Margarete e desviei toda a atenção para o livro de Alfredo, implicando, ameaçando, armando, pois o romance estava no auge e qualquer escândalo poderia comprometer tanto o escritor quanto a editora. Apesar de nunca tê-lo tido verdadeiramente como marido, eu me sentia vitoriosa. Havia saído de canteiros
estava casada com um escritor famoso, vivia uma vida confortável, era respeitada e já não precisava mais lidar com dificuldades. Foi assim durante todos esses anos, vivendo uma vida de aparência, uma vida de superficialidade, alicerçada na mentira, a qual começa a ruir, a desmoronar, e eu não tenho vontade de fazer nada para evitar. Você já está fazendo, mamãe? Ele segurou o rosto dela delicadamente entre suas mãos. Você já deu o primeiro passo e... Leandra levou a ponta de seus dedos nos lábios do filho para ele não falar mais. Nunca duvide do meu amor por você. Aconteça o que acontecer, nunca duvide disso, meu filho. Ele a envolveu num abraço longo e afastou de sua mente todo o pensamento para sentir apenas a sua presença. Mamãe, eu preciso te dizer algo muito importante. Ele laceou o abraço e a olhou nos olhos. Estive em Canteiros e me hospedei no Hotel Carandes. Leandra estremeceu. Eu precisava vê-los, mesmo de longe, mesmo sem me identificar. E eu os vi. Ele respirou fundo para continuar. Seu pai, ou seja, meu avô, sofreu hoje de manhã um infarto, seguido de uma parada cardíaca, e está hospitalizado. Ela apertou os olhos e virou a cabeça para o lado, mas não disse nada, apenas emitiu um som doloroso pela surpresa. Achei que devia te contar. Ela concordou e balançou a cabeça, embora não soubesse ainda o que fazer com a notícia ou o que dizer. Sequer podia definir seus sentimentos. Bernardo também não se sentiu no direito de influenciá-la em suas decisões. A porta da sala se abriu e Alfredo entrou. Ele percebeu que havia interrompido algo importante. Olhou para Bernardo, depois para Leandra. Alfredo! Ela forçou um sorriso. Bernardo estava me contando de seu fim de semana com Ana Carolina. Ah, sim? Ele disfarçou. E como foi, meu filho? Bem, eu vou ver como andam as coisas na cozinha. Ela se afastou. Você contou a ela sobre a sua ida a Canteiros? Surpreso, perguntou baixinho. Sim, o pai dela teve um infarto e está no hospital. Bernardo cochichou cuidadoso. Achei que ela precisava saber. Está se fazendo de forte, mas no fundo, ela ficou abalada com a notícia. Alfredo coçou a cabeça, olhou na direção da cozinha, depois para o filho. Não soube o que dizer, mas se preocupou. Eu vou subir. Preciso de um banho. Amanhã na editora conversamos melhor. A cozinha era o refúgio de Leandra. Alfredo sabia que ela lidava com suas emoções indo até lá, para dar palpite e apontar defeitos no trabalho de Dora. Mas naquela situação era diferente. Ele sentiu que precisava estar com ela e foi atrás. Leandra, ela ergueu os olhos dos talheres que retirava da gaveta. Largue isso por um instante e vem comigo. Ele não esperou resposta. Tomou a sua mão e a fez acompanhá-lo. Preciso da sua ajuda. Alfredo, na verdade, queria dizer-lhe que lamentava o que tinha acontecido com o Sr. Antônio e que ela podia contar com seu apoio para o que fosse preciso. Em que? Ela estranhou aquele pedido sem propósito. Ele pensou rápido. Precisava aproximar, oferecer-lhe conforto sem inibi-la. Na organização do coquetel de lançamento do livro de Ana Carolina. E Helena? A secretária sempre esteve encarregada daquela função. Leandra sabia disso. Novamente ele pensou rápido. Precisava ser convincente. Ela vai trabalhar em outra parte do evento. Isso ele resolveria depois. Posso contar com sua ajuda? Alfredo, você me pegou de surpresa. Além do que, eu não tenho experiência nesse tipo de evento. Você sabe disso. Meio desconfiada, ela tentou recusar, embora tivesse prazer em organizar recepções. Eu jamais te pediria algo fora das suas habilidades. Ele se aproximou e acariciou-lhe o rosto. Não foi planejado, mas a ideia de tê-la na organização o agradava imensamente. Ademais, Helena não ficaria tão sobrecarregada e Leandra teria algo para se ocupar e lidar com a notícia do pai hospitalizado. Ele acrescentou,
sem dizer que essa é uma excelente oportunidade para estarmos juntos, nos envolvendo mais um com o outro. Leandra prendeu ligeiramente os lábios entre os dentes e baixou o olhar. Se sentia confusa com a atitude repentina de Alfredo. Não podia negar que, nas últimas semanas, ele estava se esforçando bastante para se aproximar dela, mas envolvê-la nos assuntos da editora ela não esperava. Ainda sem entender aquele pedido, Leandra ergueu os olhos novamente para ele. Está bem, pode contar comigo. Ela aceitou sem muito entusiasmo. Depois da conversa com Bernardo, precisava mesmo se ocupar. Você não imagina o quanto isso me deixa contente. Ele sorriu. Sei que vai se sair bem. Você é criativa e habilidosa. Quando é o lançamento? Daqui a 2 semanas. Amanhã vamos decidir se marcamos para sexta-feira à noite ou sábado à tarde. Vai depender de Ana Carolina, o que for melhor para ela. Está bem. Me deixe saber assim que decidirem para que os petiscos e as bebidas sejam escolhidos de acordo com o horário. Claro, tão logo seja decidido. Ele sorriu olhando diretamente nos olhos dela. Depois desse evento, que tal fazermos uma pequena viagem? Sinto que precisamos de um tempo longe de tudo e de todos. Nas últimas semanas aconteceram coisas que me fizeram pensar muito em nós dois. Não é justo continuarmos assim. Assim como? Ela se sentiu ameaçada. Temia o que poderia estar se passando na mente de Alfredo. Estaria ele preparando uma armadilha para sondar o passado? Ele tinha mudado muito nas últimas semanas. Não só ele, mas Margarete também. Ela andava fria e misteriosa. Algo de muito esquisito estava acontecendo. A chegada de Moira, a ida de Bernardo a Canteiros. Será que continuarmos assim como, Alfredo? Vivendo como 2 estranhos? Já não somos mais os mesmos de 20 anos atrás, Leandra. Mudamos, crescemos, amadurecemos. Nosso filho já é um homem feito. Sabe que ele e Ana Carolina estão quase namorando? Daqui a pouco eles se casam, têm filhos, nos tornamos avós. Tenho pensado em tudo isso ultimamente. Ele parou de falar, surpreso com as próprias palavras. Nada do que ele disse foi planejado, mas era tão verdadeiro. Sentiu como se tivesse vivido todos esses anos, limitado em sua visão, dentro de um ambiente tomado por neblina. Porém, esta se dissipou, e diante de seus olhos, um universo até então desconhecido se abriu. Universo esse o qual ele queria explorar. Quando isso aconteceu, ele não sabia ao certo. Sabia apenas da urgência em descobrir a si mesmo dentro daquele novo mundo. Eu não estou te reconhecendo. Confesso que eu também não. Havia um estranho arrependimento instalado em seu íntimo, desde que ele soube da existência de Moira, cujo motivo ele não sabia identificar. Pense com carinho na viagem, está bem? Vou pensar. Alfredo beijou-lhe a testa e subiu para o quarto, deixando-a imersa em dúvidas. Na pensão, Soninha e Moira conversavam sobre o fim de semana. Otávio ficou pensativo, calado e sozinho sentado na varanda olhando o horizonte, depois de ouvir aquela parte de seu passado que já não existia mais em sua memória. Isabel ficou inquieta e preocupada, mas Ciro a convenceu de deixá-lo quieto, o tempo que ele achasse necessário. Mais tarde ele então disse que gostaria de ir até Canteiros, aparecer quando sua mãe não estivesse esperando, tal e qual ela havia nutrido por todos esses anos, a esperança de vê-lo voltar. Moira apresentou a família a Soninha através das fotos que havia escolhido junto com a avó, para mostrar ao tio Otávio. Ela demorou olhando cada uma delas, observando todos os detalhes, os quais Moira ia descrevendo de acordo com as informações que tinha recebido, tanto de Felisberto quanto de Zefinha, pois ela própria os conheceu por essas mesmas fotos. Essa foto eu conheço, disse Soninha quando viu a foto de Olívia, a mesma que aparecia reproduzida na capa do livro de Alfredo Lamounière. Conhece? Moira perguntou sem entender.
Espere, vou te mostrar. Soninha se ergueu da cadeira, pegou o livro na prateleira e o entregou à prima. Veja. Moira pegou o livro e, surpresa, ficou olhando para o desenho perfeito do rosto da mãe. Eu tinha acabado de ler quando a vi na manhã em que você chegou na pensão. Em silêncio, Moira examinou o livro. Faz sentido para você agora o susto que levei? O grito que soltei naquele dia? Que livro é esse? Ela estava encabulada. Você não sabia? É o livro que Alfredo escreveu enquanto esteve em Canteiros. É uma história linda, cheia de surpresas e emoções, na qual ele conta a trajetória de uma família camponesa que se dispersou ao longo de 3 gerações. A trama, muito bem construída, gira em torno de Moira, a personagem central. Moira? Então, minha avó não sabe disso. Ela nunca mencionou nada a respeito. Acho que vou ter muito que perguntar a Alfredo Lamounière quando encontrá-lo. Seu pai, Moira. Ele é seu pai. Eu preciso me acostumar com essa ideia. Mas ainda é muito estranho. Depois eu não vou saber como tocar nesse assunto com minha avó. Um passo de cada vez, Moira. Primeiro vai conhecê-lo. Depois tudo se ajeita. Acredite. Posso ler o livro? Pode e deve. Você vai se apaixonar pela história, pelos personagens e pelo estilo do escritor. Ele é fascinante. Então vamos dormir, porque já está ficando tarde. Moira caminhou para a porta, segurando o livro junto ao peito. Até amanhã. Durma bem, prima. Sozinha em seu quarto, Moira voltou a examinar o livro. Passeou o polegar demoradamente pelo desenho do rosto de Olívia. Depois foi virando devagar as páginas e se deteve numa delas onde seu nome aparecia na primeira linha. Moira entrou na madrugada silenciosa e encolhida no rabo do fogão. De vez em quando, uma lágrima solitária brotava em seus olhos e descia por sua face. Já havia se passado muitas horas desde o enterro de seu pai. Os irmãos, coitadinhos, dormiam amontoados na cama grande do quarto. Caía uma chuva fina e constante. O rancho estava frio, úmido e escuro. A chama da lamparina que se achava próxima à chapa do fogão de lenha não iluminava mais do que meio metro à volta. Não sabia quanto tempo havia se passado, nem até quando ficaria ali, sem ânimo para ir se deitar e dormir e descansar. Pensava no que seria deles dali em diante, como iriam sobreviver sem o pai, sabendo quanto tudo já havia mudado desde a morte da mãe, há 6 meses passados. Ela, com apenas 10 anos, se viu a cargo dos 4 irmãos menores. A caçula, com apenas 2 anos, tão franzininha, ainda chorava muito, estranhando a ausência da mãe, que nos últimos meses de vida passava mais tempo acamada, gemendo por causa das dores, cabendo a ela e a Cláudio, o único irmão, a tarefa de cuidar da casa e das irmãs menores. Enquanto o pai, que também já não andava muito bom de saúde, saía cedinho para a lida da roça. A vida dura que levava a consumia aos poucos. À noite, quando se deitava cansada e triste, o coração apertava doído pelos pais, pelos irmãos e por ela própria. Às vezes demorava muito para dormir. Ouvia a mãe gemer de dor, o pai quase perder o fôlego com uma tosse antiga que não o abandonava. Foi numa dessas noites, não muito distante ainda, que ela ouviu a mãe gemer diferente. Depois soltar um ronco, longo e angustiado. Assustada, Moira pulou da cama e, quando chegou perto, viu os olhos estatelados da mãe. O olhar parado, a cabeça pendida, os braços jogados. Tocou-lhe. O corpo ainda quente não fazia nenhum movimento. Não foi difícil entender o que havia acontecido. A mãe nunca mais gemeria, nunca mais moveria qualquer parte do corpo, pois já descansava no sono eterno. Moira fechou os olhos e abandonou o livro. Antes de pegar no sono, pensou na avó, no tio Otávio
E por último, em Alfredo, quantas surpresas ainda lhe reservaria o futuro.